Fé, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização, quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Na lição de hoje aprendemos com Emmanuel que a aquisição da fé é um trabalho longo, demorado e principalmente individual. Que Deus não concede simplesmente a fé de forma miraculosa aos indivíduos, mas sim que nós desenvolvemos esse sentimento dentro de nós, à medida que vamos estudando, trabalhando e principalmente compreendendo os desígnios de Deus em nossas vidas, passando então a confiar nele. A passagem do próprio Cristo diz que os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições sufocam a palavra que fica infrutífera. Emmanuel, então, interpreta essa passagem dizendo que a fé viva não vai crescer no coração de forma miraculosa, comparando então o desenvolvimento desse sentimento como o desenvolvimento de uma árvore. Como acontece na vida comum, Deus dá tudo, mas é necessário o esforço da criatura. Como toda planta, ela precisa de atenção no desenvolvimento. É necessário protegê-la, auxiliá-la e defendê-la. Do mesmo jeito, nós também desenvolveremos a fé através dessas ações, utilizando-se de adubos, de vigilância, de todos os fatores de preservação, a fim de que essa árvore cresça e atinja os fins a que se destina. Da mesma forma, nós precisamos adubar e cuidar dos nossos sentimentos, porque a conquista da crença edificante não é um serviço fácil. A maioria das pessoas acredita que a fé é algo doado para alguns indivíduos privilegiados por Deus, mas isso é um equívoco grandioso, porque
A virtude da fé, que é uma virtude sublime, nas palavras de Emmanuel, é uma construção do mundo íntimo. Cada aprendiz é um orientador, o engenheiro e o operário de si próprio. Assim, não é possível realizar a construção da fé dentro de nós quando as ansiedades terrestres são excessivas, fazendo parceria com os enganos e as ambições inferiores, torturando o nosso campo íntimo como vermes e malfeitores que atacam a obra. Emmanuel então diz: a lição do Evangelho é uma semente viva. O coração humano é como se fosse a terra receptiva a essa semente, mas precisamos tratar a planta divina com dedicação, com desvelo, com ternura e também com energia de defesa, porque existem muitos perigos sutis contra essa semente. Os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes e o hábito de julgar o outro antes de fazer a própria análise de si mesmo. Assim, ninguém pode transferir de modo integral a fé aos outros, porque isso é uma tarefa que compete a cada um. Ouçamos, portanto, Emmanuel e cultivemos dentro de nós a fé, que pouco a pouco vai se tornando cada vez mais forte. Para tanto, é necessário cuidar, adubar e proteger o nosso coração e os nossos sentimentos dos indivíduos que querem o mal, a maledicência, a energia negativa. Façamos a nossa mudança interior, enxergando a vida com olhos mais envolvidos com a palavra do Cristo, compreendendo a lei divina, reconhecendo a necessidade de melhora, aceitando muitas vezes situações que nós não podemos alterar, resignados dessa forma com os desígnios divinos em nossas vidas. Graças damos, portanto, ao Mestre e pedimos que essa fé possa continuar operante, fazendo com que busquemos o Mestre e, principalmente, apliquemos o seu ensinamento em nossas existências, hoje e sempre. Que assim seja.